Olá, a paz do Senhor a todos, um ótimo dia. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por mais um dia estar em sua presença. Hoje, dia 2 de janeiro de 2026, e Deus tem uma palavra para a sua vida. Hoje vamos iniciar um novo assunto muito importante para todos nós, e eu tenho certeza que daqui para frente os demais vídeos serão enriquecedores para a nossa vida, como está sendo, né? E qual vai ser o assunto que vamos falar? Nós vamos falar sobre as doutrinas bíblicas pentecostais. Essa é a nossa linha, essa é a linha a qual eu estou inserido, a linha pentecostal. Respeito muito, né, as outras linhas, outros pensamentos, mas é uma linha muito grande, onde há muitas pessoas, né, que são inseridas aí na linha pentecostal, e a gente tem visto um grande ataque, infelizmente, o nosso intuito, a gente hoje em dia precisamos focar mais em ganhar as almas e não entrar em discussões que não levam, que não produz vida nas pessoas, mas a gente sabe que a gente precisa também entender e ver ao nosso lado tudo que está acontecendo, as outras linhas, para que a gente venha dentro da luz da palavra, ficar blindado e não se deixar influenciar, onde muitos estão sendo influenciados. Muitas pessoas até estão deixando também a linha pentecostal e depois, né, acabam, né, falando muitas coisas negativas, e a gente sabe que isso não tem fundamento, isso não produz vida, isso não produz amadurecimento em nós. Então, o que precisamos compreender é o que a Bíblia diz, o que verdadeiramente a Bíblia diz, a Bíblia ensina, o que o texto, seus contextos, outros textos, né, que venha complementar o que ela ensina para nós. Então, eu tenho certeza que daqui para frente será muito importante falar. Então, vamos iniciar falando do primeiro assunto, que é o derramamento do Espírito Santo prometido. Há uma linha de pensamento também, os sensacionalistas, que estão dizendo que a operação do Espírito Santo, a manifestação só foi naquele tempo, hoje não opera mais, e a gente sabe que isso não é verdade. E a gente vai olhar dentro da luz, dentro do texto da palavra de Deus, que isso não é verdade. Nós pentecostais cremos no Espírito Santo, cremos no batismo no Espírito Santo, cremos nos dons do Espírito Santo, cremos no fruto do Espírito Santo, cremos na manifestação do Espírito Santo. Amém? E isso é muito importante para todos nós. Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Então, Atos capítulo 2, verso de número 14 ao 21. Esse é o nosso texto base. Vamos lá. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a terra. E os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Verso 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Texto muito conhecido, Atos 2, né, o derramamento do Espírito Santo. E agora o texto a qual nós lemos, o 14, é o discurso de Pedro, logo após eles serem cheios do poder do Espírito Santo. O texto aborda o significado histórico, bíblico e teológico de Pentecostes, relacionando, né, que em 2006, teve início em 1906, e em 2006 houve o centenário do movimento pentecostal, com a promessa e a atuação contínua do Espírito Santo
na igreja. Então é uma promessa no passado e é uma operação contínua do Espírito Santo hoje na igreja. Ela continua a ter essa operação. O movimento teve início na Rua Azusa, em Los Angeles, sob a liderança do pastor, William Seymour, espalhando-se rapidamente e influenciando líderes como Gunnar Wenger, um dos pioneiros da Assembleia de Deus. Então, biblicamente, o Pentecostes tem origem na festa das semanas do Antigo Testamento, celebrada 50 dias após a Páscoa, associada à colheita e às primícias. Profeticamente, essa festa aponta para o derramamento do Espírito Santo, prometido aonde? Em Joel capítulo 2, e cumprido aonde? Em Atos capítulo 2. Não apenas como evento histórico, mas como realidade permanente para a igreja. Ela não cessou, não foi só naquele tempo, ela é permanente. Por que permanente? Porque a gente vai ver que se fosse sensacionalista, se fosse cessado só naquele momento, então não haveria porque Paulo falar muito sobre o Espírito Santo, sobre as igrejas em Corinto. Paulo também não falaria em Efésios, não vos embriagueis com o Espírito que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vou encher do Espírito Santo para quê? Para manifestar, para deixar ele operar na nossa vida, para a gente ter os dons e o fruto. Então, é uma operação contínua do Espírito Santo. A promessa do Pentecostes é apresentada em 5 aspectos principais. Primeiro, sua grandeza. O Espírito é derramado em abundância, transformando e capacitando a igreja com poder espiritual, como visto na mudança radical dos discípulos após Atos 2. Antes de Atos 2, os discípulos tinham uma atitude. Depois de Atos 2, derramamento do Espírito Santo, eles mudaram totalmente, amadureceram praticamente, ficaram preparados para o ministério a qual eles foram chamados. Segundo ponto, sua universalidade. O Espírito é concedido a quem? A todos, homens, mulheres, jovens, idosos, ricos e pobres, sem distinção de raça, idade ou posição social, para todos. 3. Sua riqueza manifesta-se por meio de dons espirituais, sinais sobrenaturais, milagres e poder para o ministério, sempre acompanhado da pregação da palavra. Isso é importante, sempre acompanhado da pregação da palavra, tá? Não adianta eu querer falar que eu sou cheio, mas não tenho uma palavra. Ela é junta, conjunta. Então, e 4, sua futuridade. O derramamento do Espírito teve início em Pentecostes, continua na era da igreja e alcançará sua plenitude no futuro reino messiânico, simbolizado pelo quê? Pela chuva temporã e seródia. Verso 5. Sua relação com a salvação. Todo aquele que invoca o nome do Senhor Jesus é salvo, sendo o Espírito fonte de vida, poder e renovação espiritual para a igreja e o penhor daqueles que foram salvos. Então, o texto conclui com um alerta contra desvios doutrinários e práticas antibíblicas, exortando a igreja a buscar contínuo avivamento espiritual aliado à fidelidade às Escrituras. É para nós buscarmos, temos que buscarmos o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo e os sinais do Espírito Santo para serem evidenciados em nós. O Pentecostes cristão, inaugurado em Atos 2, fundamenta a missão da igreja e serve de modelo permanente para a vida e o ministério do povo de Deus em todos os tempos. Então, em todos os tempos, ela serve para quê? Como modelo permanente para a vida e ministério do povo de Deus em todos os tempos. Então, nós precisamos buscar o poder do Espírito Santo. Nós precisamos dar liberdade ao Espírito Santo trabalhar através das nossas vidas. Quem tem o dom da cura? Quem tem o dom da cura? Esse dom vem de quem? Do Espírito Santo. Quem tem o dom da profecia? Vem de quem? Do Espírito Santo. Quem tem o dom de ensinar? Vem de quem? Do Espírito Santo. E de falar em línguas? É do Espírito Santo de Deus. Então, se você ainda não teve essa experiência, busque, peça,
Peça ao Espírito Santo. E tenho certeza que quando você viver essa grande experiência, você vai ficar apaixonado ainda mais pelo Evangelho, por Cristo e pelo poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. O que está faltando em nós é mais poder. Discernimento, que nós temos muito falado nos vídeos, vem de quem? Do Espírito Santo de Deus. O entendimento da palavra de Deus, quem vai nos dar é o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor, meu Pai amado, pelo Espírito Santo, ao qual o Senhor, meu Pai, tem nos concedido. Senhor, não queremos viver, Senhor, meu Pai, impedindo o agir do Espírito Santo na nossa vida. Que o Senhor, meu Pai, venha nos capacitar. Que nós venhamos viver grandes experiências com o Espírito Santo, Senhor. E que todos nós venhamos ser cheios do Teu Espírito para fazer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, seu ministério e sua saúde, em nome de Jesus.